para ele, vamos aplaudir nosso pastor Jean. Aleluia. Graças a Deus, igreja. Aí quer fazer o chorar lá. Sério. Aleluia. Igreja, queria convidar vocês que estão atrás. Vem aqui para frente. Tem muita cadeira vazia aqui na frente. Vem para frente, por favor. Quero ficar mais perto de vocês. Inclusive, diaconato, me ajuda aqui, diaconato. Cadê? Olha aqui, bem aqui. Pegar o comigo. Quero pegar aqui embaixo. A mídia aí que luta. Graças a paz, igreja. Aleluia. Glória a Deus pelo nosso irmão hoje. Deixa eu contar para vocês uma direção, né, que Deus me deu. Quando eu me converti, né, a primeira vez, eu conheci muita gente na época que se dizia, amém? Se dizia ser cristão e não era, né? Vivia numa vida de todo jeito, não praticava a palavra como deveria. E quando eu comecei a conhecer a palavra, eu vi que eu não podia viver daquele jeito, não podia ser como aquelas pessoas. E então eu comecei a buscar de fato no meu coração uma mudança, eu comecei a buscar de fato no meu coração uma proximidade, né, maior de Deus. E eu comecei também a ficar muito zeloso pela santidade. Então chegou uma época que eu não tinha muita paciência. Era assim: quem quer, Jesus quer, quem não quer, é que vai para o inferno. Porque eu me apeguei com aquilo que Marcos 16 diz. Marcos 16. Aquele que crê e for batizado será. Quem não crê já está condenado. E foi na época que eu comecei a conhecer esse jovem, outros jovens. E eu falei: não posso ser assim com Deus. Porque Deus ele faz assim comigo. Estou sendo Deus pela palavra, amém, glória a Deus. Mas Jesus, ele veio nos amar. Ele não veio condenar, ele veio morrer no nosso lugar. E se fosse olhar por essa minha ótica, eu seria o primeiro que ia estar condenado. Então eu comecei a orar e eu falei com Deus, coloca amor no meu coração por essas pessoas, por esse jovem. E era muitas vezes jovem que a gente ia lá, orava de tarde, de noite, estava fazendo coisa errada. Orava no dia, no dia eu chegava lá, mãe, mas fulano não obedece, fulano fugiu, fulano fez isso, aquilo, outro. Aí, mas eu estava falando contigo ontem, pensando em estar falando da palavra ontem, você está fazendo o que é errado hoje. E de fato Deus ele foi colocando, né, um amor no meu coração. E para ser sincero, você realmente eu não era assim, eu não era uma pessoa amorosa. Eu era uma pessoa, era assim, a Bíblia dizia assim: pronto, se tu quer, fica, se tu não quer, não. Quando precisar, eu estou aqui. E eu entendi que precisamos ser igual a Jesus. E assim como Jesus nos amou, devemos também amar uns aos outros. Isso não é um ditado, é um versículo. 1 João, capítulo 3, versículo 16. Não é João, é primeira. João fala que Deus amou o mundo da maneira que deu o seu único filho. 1 João fala que assim como Jesus morreu, devemos também nós amarmos uns aos outros e morrer como Cristo por nosso Senhor. Amém, igreja? Então, hoje, a nossa ministração vai ser um pouco diferente daquela que eu estou habituado a ministrar para vocês. Mas Deus falou no coração hoje pela manhã, na verdade eu ia pregar, né, eu ia trazer o assunto que eu trouxe quinta-feira, que foi muito abençoado. Mas quando eu estava vindo para cá, né, meditando na palavra, o Senhor falou: não, você vai pregar algo diferente. E, por favor, abre o teu Bíblia lá comigo, lá no livro de Mateus, capítulo 13. Se você tiver um marcador, se você puder marcar, tá? Você já marca, porque a gente não vai sair desse capítulo, amém? Provavelmente a gente vai ficar nele. Mateus capítulo 13. Para quem vai estudar, né, um pouco mais a Bíblia, porque a gente lê uma coisa e estudar é outra. E como você a partir de hoje já não lê a Bíblia, não lê a Bíblia, estude e viva. O livro o Evangelho de Cristo segundo Mateus, ele foi feito para um grupo de pessoas
diferente do que o habitual. Ele foi feito para os judeus. Mateus escreveu esse evangelho para que os judeus lessem, para mandar para todos os judeus, para que eles pudessem compreender quem era a pessoa de Cristo, baseado na história que eles tinham, que era a história de Israel, que era a história do povo hebreu, e etc. Também. Se a gente for olhar para o evangelho de Marcos, Marcos já escreveu o evangelho dele não para os judeus, mas ali para os romanos. Então, Marcos não se preocupou em escrever algumas coisas que Mateus se preocupou. Por quê? Porque Mateus queria alcançar os judeus pela história que eles tinham. Mateus não. Mateus queria alcançar os judeus pela história que eles tinham. Marcos não. Marcos quis alcançar os romanos para que eles pudessem entender numa linguagem mais fácil. Vamos lá. Se eu chegar aqui hoje aqui em Portugal, e digamos que a igreja vai estar cheia de portugueses, aqueles que falam o português europeu. Se eu for falar na linguagem brasileira de ser, no dialeto mesmo, algumas gírias, algumas colocações que nós falamos como meia, se você falar meia com português, ele vai pensar que é meia, mas a gente também usa meia como, me disse teu número de telefone, 96, porque a nossa linguagem do meia a gente tem também como meia dúzia, seria o 6, etc. Então, eu posso dizer que Marcos ele já fez ali um evangelho mais perceptível aos romanos. Lucas, entretanto, ele já quis escrever o evangelho para os gregos. E já foi diferente do evangelho de Mateus e de Marcos. Por quê? Porque Lucas ele era um doutor, ele era um médico, então ele se pegava nos detalhes. Se pegava naquilo que ele via e falava, não, peraí, isso aqui é importante, deixa eu colocar. Então, se você for ver a genealogia de Cristo, segundo Mateus, é diferente da genealogia segundo Lucas. Lucas coloca mais nomes ali. Ou seja, ele dá mais detalhes para a gente. Então, por quê? Porque os gregos gostavam disso. O grego era um detalhe, era a história. João não. João já fez o evangelho para Cristo, para ele mesmo, pode dizer. Porque ele não se preocupa em seguir o cronograma. Você vai ver algumas histórias lá do livro de João que são contadas em tempos diferentes do evangelho de Mateus, do de Lucas e do de Marcos. Tem coisas que só tem no livro de João que não tem nos outros evangelhos. Porque de fato ele quis passar uma visão pessoal dele acerca de Jesus. Como ele se relacionava, tanto é que quando ele fala de discípulos, ele fala todo mundo pelo nome. E João ele fala na terceira pessoa. Só que ele coloca um adjetivo quando ele fala. Ele fala assim, um exemplo, naquela parte lá onde ele estava na ceia, a Bíblia diz que Pedro, João fala que Pedro olhou para o discípulo amado e pediu para ele pergunta ao mestre quem vai nos trair. E esse discípulo amado quem era? João. Então, ou seja, ele meio que se colocava em uma posição mais diferente dos outros. E não se trata de que, de fato, será que Jesus amava mais a ele? Não. Essa era a visão que João tinha, que ele era um discípulo muito amado por Jesus. Não que os outros não fossem, não que nós não somos, mas quem conhece de fato a Cristo, quem entende a pessoa de Jesus, sabe o quanto você ama. Então ele não quis se referir apenas como mais uma pessoa, mas ele quis se referir como uma pessoa que ele via e Cristo enxergava, que era um discípulo amado. Por que eu estou falando isso? Para você entender algo comigo. Então eu não posso querer olhar para o livro de Mateus, para o evangelho de Mateus, para o evangelho de Lucas, para o evangelho de Marcos e de João da mesma forma. Posso ver, amém? Então, desses 4 evangelhos que foram escritos, vou repetir, Mateus, Marcos, Lucas e João, só 2 desses evangelhos foram escritos por pessoas que andaram com Jesus. Quem foi? João, que ele passou a ótica dele, e o outro foi Mateus. Ou seja, Lucas e Marcos, eles não andaram com Jesus, eles escreveram relatos que eles tiveram acerca de Cristo. Alguns dizem que, alguns falam que o livro de Lucas foi escrito entre 60 a 80 anos após a morte e ressurreição de Jesus. Então o que eu te pergunto hoje, nessa manhã, por que os relatos estavam tão fortes para ser passados para Lucas depois de 50 anos? Ou seja, melhor, para você entender, será que daqui a 50 anos o meu e o teu amor por Deus vai estar tão forte como hoje? Será que daqui a 50 anos o relato que você vai contar sobre Jesus, sobre o que ele fez na tua vida, vai estar tão forte como hoje? Quero falar para você sobre continuidade, sobre permanência, sobre constância. E diga assim comigo, para permanecer,
É necessário criar raízes. Me aprofundar. Porque, gente, vamos ser sinceros, gente. Você precisa que seja. Estava tentando lembrar ontem o que é que eu tinha comido na sexta-feira. Eu não lembrei. Então, presta atenção, a gente esquece coisas que fizemos há 2, 3 meses atrás. O que vai acontecer daqui a 50 anos? Pensa comigo, como é que vai estar a tua memória, gente? Vai estar, não, não, Jesus. O Senhor vai dar muitos e muitos anos de vida. Amém? Olha para cá. Então, o que eu pergunto para mim e para você é: sabe por que eu esqueci, irmão? Porque eu só fiz aquilo e ficou ali, não fiz mais nada, fui fazer outras coisas. Então, se a Bíblia for um livro que você vai ler só uma vez, as pessoas falam, pastor, por que o senhor sabe tanto versículo de cor? Porque eu estou com ela todos os dias. Porque eu leio a Bíblia todos os dias. E eu ainda esqueço. Tem alguns textos que para eu lembrar, eu vou ter que pegar aqui, ó. Por isso que eu faço meu registro na Bíblia, meu rabisco. Que é para eu, quando eu for estudar, eu não precisar nada. Então vamos prestar atenção, vamos lá. Renê hoje. Tu precisa hoje voltar a ler o manual, voltar a ver a aula do curso para poder soldar? Júlio, tu precisa hoje ficar, antes de jogar futebol, todo dia, treinar falta todo dia? Porque ele já aprendeu. Ou seja, aquilo que fazemos todos os dias permanece hoje. Alguém aqui desaprendeu já a andar de bicicleta? Quem fez por muito tempo. E aquilo ficou na nossa vida. Mas agora para você, se você passar 2, 4, 5, 6, 10 anos e for sentar na bicicleta, você não vai ter a mesma desenvoltura que esse menino aqui. Porque ele está fazendo isso todo. Então aquilo que nós fazemos todo dia é aquilo que enraiza nos nossos corações. Já lembra daquele ditado? Costume de casa vai a... Porque é aquilo que a gente faz todos os... Então vamos lá, não vou ficar mais nas palavras. Mateus capítulo número 13 diz assim: naquele mesmo dia Jesus saiu da casa e assentou-se à beira do mar. Reuniu então ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou no barco e assentou-se. Ao povo reunido ali na praia, ou seja, Jesus subiu no barco e ficou de frente para o povo, amém? Jesus falou muitas coisas por palavras, dizendo: o semeador saiu a semear, e quando lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Olha para cá rapidinho. Então agora eu vejo Jesus que ele se assentou à beira, ele estava ali sentado à beira, tranquilo. De repente, quando ele viu andando em multidão, foi necessário ele tomar ali uma posição para poder falar. Ou seja, ele entendeu que se ele fosse naquele mesmo lugar, ele não podia alcançar todas elas, amém? Primeiro ponto da pregação de hoje: se continuarmos como está, não poderemos alcançar mais pessoas. Foi necessário ele ir para um lugar maior, ou melhor, talvez até mais afastado. Então, talvez eu e você precisamos nos afastar de algumas pessoas para poder pregar até para elas mesmo. Às vezes a gente quer ser mais espiritual que o Espírito Santo. Como assim? Sabe que fulano está fazendo as coisas de errado. A gente fala: não, mas eu vou aproximar dele porque eu tenho que amar. Mas muitas vezes o Espírito Santo já mandou você se afastar, senão você não vai conseguir pregar para ele. Muitas vezes eu, por amar demais, muitas vezes eu cheguei a tratar meus discípulos, meus filhos, como um amigo, quando eu precisaria ser um pai para eles, ser um pastor. Então, por eu estar perto mais, eles não, chegava a hora que eles não conseguiam me ver como um pastor, mas viam como um amigo. Então, muitas vezes Deus falar comigo: se afaste um pouco para poder pregar para eles. Então, talvez tenha algumas pessoas aqui, você precisa se afastar talvez de alguma pessoa, ou de algumas pessoas, para poder pregar. Ou melhor, vamos ser sérios, às vezes eu e você vamos precisar nos afastar um pouco, para que quando elas olhem para nós,
nós possamos ver Jesus. Amém. Vocês estão me entendendo, igreja? Amém. Então aquela pessoa, aquelas conversas se afastam. E aí Jesus precisou tomar uma posição, subiu no barco e começou a falar por parábolas. Só que a primeira pergunta que eu faço é: por que Jesus falou por parábolas às pessoas? Por que Jesus usou ali, posso dizer, talvez hoje ele contaria uma história? Minha opinião, amém? Opinião do pastor. Se hoje eu for conversar com o Guilherme sobre a palavra, posso falar tudo no literal, ou será que eu vou ter que falar numa linguagem mais, como posso dizer, puxando ali para a pré-adolescência, como se fosse pregar para uma criança? Vamos lá, melhor. Na salinha estão nossos filhos e filhas, amém? Então a palavra que está sendo pregada lá pode ser a mesma que está aqui? Tem que ser pregada numa linguagem que eles. Ou seja, Jesus estava falando ali, eu estava procurando falar para eles uma linguagem que eles entendessem, que eles pudessem perceber quem eram eles naquele momento. E a primeira terra que ele falou, Jesus, que o semeador, que é a representação do teu pai, amém? Saiu a semear, ou até o próprio Cristo. E a Bíblia diz que, no versículo 4, que lançou a semente e parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Olha para cá agora. Será que o semeador não sabia que a semente que estava na beira do caminho não ia entrar na terra? Será que ele não sabia que talvez ali a semente ia se perder? Que vamos lá, se a gente agora for plantar agora, você vai fazer ali um jardim na sua casa, você vai plantar ali agora, sei lá, uma planta. Eu creio que a gente vai ter pé de acerola aqui em Portugal, pé de cajá. Que falta faz esse negócio. Rapaz, eu acho que o frio mata o pé, né? Eu acho, né, mãe? Mas vamos lá, mesmo se a gente fosse plantar agora ali um pé de acerola, um pé de cajá. Manga espada. E agora ali, vamos lá, a gente ia colocar a semente em qualquer lugar ou a gente ia preparar a terra? Então a semente que caiu à beira do caminho é aquela semente que caiu entre a terra e a estrada. E a estrada era um lugar onde passava pessoas, passava carro, passava comércio. E naquele momento, quando a semente caiu, a Bíblia diz que as aves vieram e comeram. Sabe que pessoa é esse tipo de terra? É aquele pessoa onde todo mundo passa, todo mundo tem influência na vida dela. E o coração fica tão encaliçado, tão duro, que a palavra não consegue entrar. Ouve todo mundo, menos a palavra. Procura como sério comer um monte de gente, mas não lê a Bíblia. Todo mundo passa e pisa. E de tanta gente pisar, não vai ter espaço para a palavra. Vocês estão me entendendo, igreja? Vamos continuar então, né? Eu parei no 4, certo? No 5, certo? Parte dela caiu em terreno pedregoso. E não havia muito o que, igreja? E logo brotou, porque a terra era produtiva. Mas agora vamos no versículo 6. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Porque não tinham raiz. A terra era até boa, olha para cá. A terra era até boa, a semente até entrou, a plantinha até cresceu. Mas quando veio o sol, queimou e a planta murchou. Sabe que tipo de pessoa é essa? É aquela que vem para o culto, que recebe a palavra, acolhe, fala assim: poxa, o que o pastor já está falando é verdade. Mas ela não cria raiz na palavra. Ou seja, é aquela que vem para o culto, chora, adora, mas quando chegar em casa não lê a Bíblia. Quando chegar em casa não dobra os seus joelhos para orar. E sabe o que é o sol? É aquele que vem todo dia. É ou não? O sol vem hoje, mas não vem amanhã. Todo dia. Pode até chover, pode até ter pode até estar cheio de nuvem, mas a gente sabe que ele está lá.
Concorda comigo ou não? Amém. Então pode dizer que o sol são os problemas, são as dificuldades, são as tentações. Que o sol traz calor, certo? Calor também é a cidade da aprovação, da dificuldade. Então muitas vezes as pessoas vão ao culto, adoram, leem a palavra, oram, levantam a mão. Quando chega em casa não lê a Bíblia. Quando vier o sol, ou seja, quando amanhecer outro dia, que vem as tentações, ela não resiste. E ela murcha. O amor por Deus dela murcha, seca. Vocês estão entendendo? Amém. Posso continuar para o nosso Jesus? Amém. Estamos agora no versículo 7. Outra parte caiu entre os espinhos e cresceu. Perdão, outra parte caiu entre os espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Olha para cá. Mais uma vez, outra parte caiu, a plantinha cresceu, mas ela não pôde ir mais além, porque havia espinhos que sufocaram. Sabe o que pode ser esses espinhos? Muitas vezes o desejo financeiro, muitas vezes só olhar para o dinheiro, só olhar para mim ou para você, ou talvez até maridos que endeusam suas esposas, esposas que endeusam até seus filhos. Quantas famílias eu conheço que quem manda na casa é o filho? Fazem tudo pela criança. O pai e a mãe não tem moral ou controle nenhum por aquela criança. Cuidado, isso pode estar sufocando a sua mão para você. Isso pode estar impedindo de dar fruto. Ou seja, recebeu a palavra. Às vezes chega em casa até ler, às vezes chega em casa até orar, mas o que você lê e o que você aprende na Bíblia e é como você tem com Deus, não pode ser suficiente, não vai ser suficiente se houver espinhos na minha sua casa, ou pega na minha sua vida. Esse espinho também pode ser também como algumas preocupações, quando você deixa de olhar para a palavra e olha para o natural, quando você não usa a sua fé. Posso ouvir amém, igreja? E agora nós estamos no versículo 8. Outra ainda caiu em boa terra e deu boa colheita. Diga-se comigo, a 100, a 60 e a 30 por 1. E Cristo falou assim: aquele então que tem ouvidos para ouvir, olha para cá. Aí eu pergunto a você, eu e você como semeadores, íamos jogar uma semente numa terra pedregosa? Íamos jogar a semente numa terra cheia de espinho? Íamos jogar a semente numa terra na beira da estrada? Imagino eu que aquela terra que era pedregosa, porque a pedra não estava em cima, porque se a pedra estivesse em cima, as árvores poderiam derrubar. Quer dizer que a pedra estava embaixo, ou seja, aquela terra por fora parecia ser boa, parecia ser profunda, mas ela era rasa. Embaixo tinha pedras, ou seja, embaixo quem estava lá era o mundo. Lembra do povo do Egito? Saiu do Egito, mas o Egito, a terra com espinho, imagino eu que o semeador não jogaria a terra entre os espinhos, mas se formos olhar naquela terra, havia a semente da palavra, mas também havia a semente dos espinhos. Ou seja, você não pode servir a dois senhores. Você não pode servir a Deus e a Mamon. Você não pode servir a Deus e a seu marido, sua esposa, seu pai, sua mãe, quem quer que seja. O seu Senhor chama-se Jesus Cristo. E agora, vamos para uma parte que eu gosto muito, que é a parte interessante. Então os discípulos aproximaram-se deles e perguntaram: por que tu estás falando por parábolas? E ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não foi dado. A quem tem, a este lhe será dado grande quantidade, e quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Presta atenção, Jesus falou algo, nenhum deles teve revelação, nenhum deles conseguiu entender, conseguiu compreender. Sabe por quê? Porque o diabo cegava, eles eram como aquela terra, que a palavra caía. E era uma terra boa? Era aquela terra que era à beira da estrada, era à beira do caminho.
semente não conseguia entrar. Então eles falavam, entrava por aqui e saía. Quantas pessoas a gente tem falado do seu? Quantas pessoas a gente tem empregado? E a palavra entra por aqui e sai. E muitas vezes até nós mesmos. Quantas vezes eles tinham chamado para orar? Quantas vezes você tem a vontade de madrugada para orar? E não tem orado. Quantas vezes você chega em casa, senta, pega o seu telemóvel e fica aqui, ó. Rola. E aquele negócio do seu coração vai lendo. Aí você pensa, já. E quando você vê, já deu a hora de dar banho no menino, já deu a hora de trabalhar, ou você está muito cansado para ler. Se eu pedir para cada um que está aqui agora abrir o seu Instagram, e lá em configurações, e lá em gestão de tempo, a pergunta que eu faço é: o tempo que tu gasta no teu Instagram é maior ou menor que o tempo que você gasta lendo a Bíblia e orando? Se isso acontecer, não seremos aterrados, mas seremos uma terra talvez beira do caminho, talvez uma terra que haja até uma superfície bonita, mas a semente pode até entrar, mas a semente não vai criar raízes, porque é uma terra rasa. Conhece o crente rasa? Conhece alguém que no culto está uma bênção, chegar em casa já começa a falar palavrão, chegar em casa já começa a ouvir música secular, já começa a brigar. Ou seja, na igreja é crente, em casa não. É terra rasa. Amém, igreja? Amém. Por essa razão, Deus fala por parábola. Porque vendo eles não veem, ouvindo não ouvem, nem eles vão entender. Nele se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca vão entender. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível. Presta atenção, o erro aqui não estava em Jesus, mas estava no coração deles. Jesus não se expressão. Na minha opinião, a única terra em que não tem como bradar é a terra que é a beira do caminho. Porque na terra que era no terreno pedregoso, na superfície era a terra boa, mas a semente que não conseguiu criar raiz. A com espinho, quando se foi lançada a semente, o espinho estava lá, mas o semeador não tinha como ver. Mas a única terra que ele viu, que era batida, que era a beira do caminho, ele lançou a semente. Ou seja, ele deu oportunidade para todos. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não chama uns e outros não. Ele não quer curar uns e outros não. Ele não quer libertar um e outros não. O que muda aqui é a semente? É o semeador? É a terra. Então eu nunca nadei na igreja. Por muito tempo que eu achei, por que Jesus falava com parábolas? Mas a culpa não era de Jesus, a culpa era do povo, que tendo olhos, presta atenção agora, e de má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. E se não fosse assim, poderiam ver com os olhos e ouvir com os ouvidos e entender com o seu coração. A pergunta é: a palavra que você ouve hoje, você está vendo com os seus olhos? Como assim, pastor? Como é que eu posso ouvir a palavra com os meus olhos? É bem simples. Nossos olhos são responsáveis por captar os reflexos das luzes que alcançam os objetos das pessoas. Amém? Então, ou seja, se eu apagar isso aí, não tiver luz nenhuma, eu não consigo te ver. Por que eu te vejo? Porque a luz vem, bate em Pascoal e consegue alcançar o meu globo ocular. Ou seja, os nossos olhos, eles veem os reflexos ou as formas do que a luz alcança. E quando o Cristo fala assim, como se vocês ouvirem com os ouvidos e verem com os seus olhos, peraí, como assim? É ouvir a palavra e olhar para o reflexo de quem eu estou sendo, de onde eu estou e para onde eu estou indo. Ou seja, muitas vezes a gente lê a Bíblia e fala: poxa, esse versículo é para aquele irmão. Bota aí, você estava lendo e fala: vou mandar isso aqui para aquela terra seca, aquela terra pelo caminho. Vamos lá, quantas vezes? Quantas vezes? Você estava daqui assim, eu falo, me fala mais o teu terra santa. Aí vai pensar. Agora você fala assim, fala o erro do teu irmão.
é aqui, ó. Então, o erro não estava em Jesus, mas estava na terra. Eu pergunto a você hoje: você está ouvindo com os seus ouvidos? Está vendo com os seus olhos? E assim, se você vê com os seus ouvidos, se você vê com os seus olhos, você vai entender com o seu coração. E aí, quando a palavra ela começa a entrar, a primeira classe de pessoas ouviam só com os ouvidos, mas seus olhos não lhes trariam o reflexo. Qual era o maior erro dos fariseus? Eles queriam apenas ser os melhores, os mais santos, os mais espirituais, aqueles que tinham conta na palavra, aqueles que sabem. Ei, deixa eu te falar uma coisa. A soberba é a sombra da ruína. Quando eu sei demais, eu preciso me converter. Quando eu já entendi demais, está tudo ótimo. Cuidado. Você pode estar bem agora mesmo. Quando você olha para Jesus, você vê que você não merecia estar aqui. Eu vejo que eu não merecia ser quem eu sou hoje. Mas Ele, todavia, me amou. Ele me deu oportunidade. Ele, quem éramos nós a sermos amados? Gente, é muito bom a música nossa vitória cantou aqui hoje. Me ama. É muito bom cantar Me ama. Até eu pergunto hoje: merecemos ser amados? Mas Ele nos ama. Então, se muitas vezes nós, você ou eu, fôssemos Deus, algumas pessoas talvez não estariam aqui. Se brincar, nem eu estaria aqui. Eu sou Deus, eu estaria aqui, pastor. Mas é que está. E é por isso que ele fala assim: filho, é por isso que eu sou Deus e você é você. Amém. Então o questionamento que eu faço hoje é: você precisa estar vendo com os seus olhos, ouvindo com os seus ouvidos e entender com o seu coração. E aí, quando isso acontecer, e se convertesse, e eu os curaria. Ou seja, que fala assim: se eles ouvissem, se eles enxergassem, eles iam entender com os seus corações, iam se converter, e eu iria os curar. Só que a pergunta é: aquela multidão que estava com Jesus, ela deixou de ser curada? Ele deixou de pregar para elas? Mais uma vez, não é Ele que está dizendo quem é quem. Somos nós que mostramos que nós somos de verdade. Então as minhas e as tuas atitudes me diz ou diz para Deus que tipo de terra nós somos. Glória a Deus, igreja. Mas felizes são os olhos dos que veem. Porque os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade: muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. Ouviram o que vocês ouviram, mas não ouviram. Olha para cá. O que me dá um certo frio na barriga são alguns textos da Bíblia. Primeiro, aquela de Sansão, que diz que Sansão se levantou com o Senhor e disse: vou derrotar todos eles. Mas Sansão não sabia que o Espírito do Senhor, em outras traduções assim, que a presença do Senhor já não estava mais com ele. Meu Deus. Isso. E o outro é: haverá mais dor para a geração de hoje do que a de Sodoma e Gomorra. Pois talvez se eles ouvissem a pregação sobre o Cristo, teriam se arrependido. Enquanto muitos de nós hoje ouvimos sobre Jesus, sentimos a presença dele, mas isso não tem mudado a nossa história. Isso não tem nos feito gerar fruto. E de fato, Sodoma e Gomorra vai ter menos vigor do que certa classe de pessoas. Será que isso não dá um friozinho no teu coração? Será que isso não traz um alerta na tua vida? Ei, se você falhar para Sodoma e Gomorra, era uma terra totalmente prostituta. Os homens foram até a casa de Ló para querer se deitar com os anjos.
Ou seja, homens que queriam se prostituir com aquilo que era espiritual. Será que isso não tem acontecido no dia de hoje, não? Quantas pessoas, quantos irmãos, querem ser espirituais demais? Ou talvez querem até espiritualizar tudo. Aí muitas vezes o coração daqueles homens, a vida que eles eram. Então não tem como eu querer ser espiritual se eu não for uma pessoa espiritual. Não tem como eu querer ser usado por Deus se eu não busco o Senhor, se eu não me livro da Bíblia, se eu não me livro orando ao Senhor. Não tem como, gente. Deixa eu te falar uma coisa, não se prostitua com aquilo que é santo. E Cristo ele diz: quem for santo, se santifica. Mateus capítulo 24. Mas aquele que for sujo, se suje mais. Eu não consigo entender Jesus falando isso. Ele não conseguiu. Jesus, mas tu és amor. Para mim, se eu fosse escrever aquilo ali, fala assim: ó, quem for santo, santifica. Quem for sujo, se converta. É ou não? Vamos falar numa versão hoje. Se a gente for pregar, a gente vai pregar isso. Quem for sujo, se converta. Quem for limpo, se santifique. Mas Jesus falou em Mateus 24: quando chegar o fim dos tempos, quem for santo, santifique. Quem for sujo, e se suje mais. Ou seja, se não cresce dentro todo dia, quando chegar a hora, continue na lama. Irmão, e eu não conseguia ver Jesus nessa posição. Falar assim: ó, que suja mais. Como aquele que diz que aquele que é fiel mais será dado, mas aquele que não tem, até o que tem será. Mas peraí, aí vamos lá, a gente quer ser espiritual, a gente quer se prostituir com aquilo que é santo. Mas peraí, a gente tem que amar, tem que ajudar ele. Que tipo de terra é essa? Que tipo de terra você está sendo? Então não queira ser mais espiritual que o próprio Espírito Santo. Vai ter alguém que vai falar assim: ei, fique longe dessa pessoa. Quando ele fala, sai do pé. Ou então às vezes a gente está indo para algum lugar, aquele negócio, não vá. A gente quer ir, porque a gente quer pregar, porque a gente quer amar, porque a gente quer ser santo. E chega lá, muitas vezes, a gente acaba fazendo o que elas estão fazendo. Ou aquilo que está no coração delas passa para o nosso coração. Posso ouvir amém, igreja? Amém. E agora, porquanto ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado então no seu coração. Ou seja, mais uma vez, quando a gente vem para cá e a palavra não entra, e a palavra não cria raiz, a palavra eu e você não guardamos a palavra. É por isso que eu digo, sempre que você puder vir ao culto, anota no bloco do nosso, anota no caderno, ou então quando você for ler sua Bíblia, se você não quiser, pastor, porque tem gente que quer ser santo demais. Eu não gosto que risque Bíblia. Por quê? Porque ele é sagrado. Sagrado é o que está escrito nela. Sagrado é o que está escrito nela. Se ela fosse tão sagrada, tu estava lendo ela todo dia e vivia o que está nela. E eu já, pastor, eu não gosto que risque Bíblia. Eu vou dizer amém, é uma opção sua, mas a minha Bíblia eu vou riscar como eu quiser. Porque o eu estou riscando não é para profanar ela, eu estou riscando não é fazendo o que deve, eu estou riscando fazendo anotações que vão ser úteis. Você está me entendendo? Amém. Então não podemos ser como uma terra rasa. Porque muitas vezes, meu Deus, eu queria santificar demais o que era para ser normal e queria normalizar o que era para ser santo. Vou dar um exemplo para vocês. Eu ia para o culto, chorava, que eu queria santificar, de adoração, me entregava. Muitas vezes quando eu chegava em casa, eu voltava a pecar, eu voltava a falar uma palavrão, eu voltava a errar. Ou seja, aquilo que era para ser algo normal, que eu falo assim, eu vou adorar a Deus, e se eu sentir de me entregar, eu sinto que eu não vou julgar. Mas muitas vezes eu falava, eu quero, mas eu queria algo. E claro, está ali no culto, as coisas vão fluir, amém, a alção está ali. Mas não é por causa de mim, era porque estava naquele lugar. Mas
quando era para chegar em casa, quero continuar aquilo ali. Eu falava, amanhã eu leio a Bíblia, amanhã eu oro. Quando eu percebi, eu estava dando lugar ao diabo. Conheço um irmão que disse que falou, pastor, eu não queria comprar crack. Eu estava andando de bicicleta indo para casa da minha mãe, fechei o olho, quando eu abri, eu estava na boca de fogo. Está querendo espiritualizar demais, amigo. Por que não fala assim, Senhor, pastor, eu pequei, eu errei, eu como diz o nordestino, eu fui cabra safado. Ou seja, Jesus não quer pessoas espirituais demais, ele quer pessoas sinceras e honestas. Perguntinha básica: qual foi uma vez que você foi honesto com Deus? É por isso que naquela parábola, muita gente depois de espiritualizar muito aquilo ali. Que é quando tinha um fariseu mestre da lei dizendo: Senhor, obrigado porque eu não sou como aquele publicano. Obrigado porque eu sou santo. Enquanto o publicano estava de joelho dizendo: Pai, eu sou pecador, Senhor, me alcança, me salva. Naquele momento ele estava sendo honesto com Deus. Aí muita gente usa isso para dizer que é pecador. Você não é pecador. Claro, na conversão não tem que ser sincero. Mas hoje tu ser sincero com Deus não é dizer que é pecador. É dizer assim: Pai, poxa, Deus não te displiceu com a tua voz. Pai, eu não estou te amando como eu deveria. É abrir o teu coração para Deus. Melhor que abrir para o WhatsApp, para o Instagram, para uma amiga. Ei, a face gosta muito. Não abra seu coração para quem não abre a Bíblia. Quer desabafar? Abra o teu joelho. Eu garanto que o conselho que Deus vai te dar é qualquer pessoa. Ou então muita gente não consegue nem orar, né? Às vezes tem vezes que, pronto, eu já cheguei ao ponto de me ajoelhar e não conseguia nem falar, só fazia chorar. Eu não tinha força para falar, mas eu estava ali pedindo ajuda. E quando eu levantei, eu falei: eu vou procurar orar outra pessoa. Mas eu vou procurar alguém que tem vida com Deus, que tem vida no altar, que lê a Bíblia e vai me ajudar. Mas sabe para quem eu ia? Para o meu pai. Chegava lá: Pai, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Quantas vezes eu chorava, abraçava ali. Hoje, quando eu preciso, Pai, tá tudo bem, filho? Falou, tá melhor me cá, me ajuda aqui. Começa a contar para ele. Primeiro ponto: não guarda. Não guarda. Depois que aquele que encobre pecado não prospera. Não há nada oculto que não seja revelado. Não vale a pena você esconder o seu erro. Mas confesse com Deus. Chama o seu pastor para conversar. Gente, eu estou trabalhando, eu estou vindo para a obra. E eu vejo poucas pessoas me chamando: pastor, eu estou precisando conversar. Pastor, eu estou precisando de um conselho. Poucas pessoas fazem isso. Se eu tivesse trabalhando na semana todinha, tudo bem, mas eu estou disponível. Estão precisando, fale, me chame. Eu estou aqui para isso, é meu trabalho. Um dia você falou: pastor, me perdoe por estar me incomodando. Aí eu disse: você me incomoda mais quando você não me chama. Aí você me incomoda. Como diria o carioca, aí eu fico pistola. Amém, igreja? Vamos para o próximo. Agora no versículo 19, é isso? Não, 20. Quanto ao que foi semeado no terreno pedregoso, esse é aquele que ouve a palavra, logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Ei, aí você está aqui recebendo e fala: presta atenção, eu vou ler agora a mente de vocês. Poxa, o pastor está falando a verdade. Poxa, o pastor está certo. Deus está falando comigo. Mas se não criar raiz, quando estiver lá fora, no primeiro problema, na primeira dificuldade, vai dar o diabo. Vai pecar, vai esquecer o que o pastor disse e vai falar uma palavra bem alta. Ponte de barril. Sabe o que eu falo? Eu vou fazer isso, eu posso fazer tranquilo, eu estou julgando ninguém, eu vou fazer isso. Eu ia para um culto, e não deveria ir para o culto, eu colocava ali, ó, no som ali, na época ali, 2009, 2008, meu Deus do céu. Eu ia para a igreja, eu estava no DVD lá, CD, as melhores, aquele CD que eu
mais piada com sem música. Aí eu tava lá, ele, 50 Cent, ele, e aí o culto me arrumando. Aí sabe qual era o resultado? No outro dia, na escola, eu tava falando palavrão. Com vontade errada, pecado. Mas chegou um dia que não foi o pastor, não foi ninguém, eu peguei o dedo brinco, grandão. Aí eu cheguei pro irmão e falei, irmão, por que não dá? Aí eu peguei o chip, mas você era de briga, pequenininho. Por que eu tenho que dar o briga? É pecado, né? Aí Deus sorriu, meu irmão, acreditou no meu coração e falou, por que isso é pecado? Eu falei, não, porque às vezes eu vou chamar ele. Calma, segura aí, coração. Diga. Ore. Chegava um tempo que Deus vai mandar você tirar o. Só que as coisas agora. Se você não orar, você vai continuar comigo. Mas olha, e aí eu comecei a. Falei, tá bom, sai dali, né? Que eu pensei, tá vendo aí, ó, ele não tem base. Né? Quem quer pecar, quem quer agradar o diabo, você tem base para isso. Se não tem, eu vou pecar. Se não tem, eu vou agradar o diabo. Quando é que eu vejo falar isso? E aí eu fui orar. E aí estava num culto, de repente eu vi uma situação. Quando eu lembro daquela situação, eu falei, meu Deus, vi um demônio, um processo na igreja, uma pessoa muito próxima. Quando eu vi aquilo ali, eu falei, o que eu posso fazer? Aí na hora, o meu coração, nada. Juro a você. Eu falei, meu Deus, juro, sabe aquele sentimento de impotência? E de repente, uma luz assim, ó. Tirei o brinco. Não tirei o brinco. Gente, quando eu tirei o brinco, perante Deus, eu não estou querendo mistificar, nem explicar nada. Quando eu tirei aqueles brincos, parece que era um Deus das minhas mãos assim. E por incrível que pareça, quando eu olhei para aquela situação de novo, já tinha sido resolvida. Estou dizendo que foi porque ele saiu, porque eu tinha tirado o brinco. Mas naquele momento Deus tratou algo comigo. E ao mesmo tempo que aquela pessoa foi liberta, eu também fui. Quando eu voltei para casa, fui colocar, fui pegar o CD, ao vídeo. Negócio. Agora tu é crente de verdade. Sabe quando foi que eu ouvi música secular de novo? Vamos fazer 16 anos. Pastor, é pecado? Pergunta a Deus. Agora, claro, se tu não orar, se tu não ler a Bíblia, como que tu vai ouvir? Porque aí tu vai ouvir com os teus olhos, mas não vai entender. Vai ouvir com os teus ouvidos, mas não vai entender quando tu fala com o teu coração. Como é que a gente quer que Deus fale com a gente se a gente não lê? Se a gente não ora, não ora? Gente, o caminho principal para Deus falar comigo, com você, é isso aqui, viu? Deus vai usar, amém? Deus vai usar a profeta Vitória, amém, amém? A Maria, amém? O pastor, como está usando agora, não dá. Amém. Mas ele está falando porque eu estou baseado aqui, viu? Para eu dizer que 1 mais 1 é 1, eu tenho que mostrar na Bíblia. E eu estou falando de matemática. Você sabe entender? Não, né? Não, né? Então crie raízes. Não adianta só ser crente aqui na igreja. Não adianta só orar aqui na igreja. Não adianta só ler a Bíblia quando o pastor manda abrir. Chega em casa e lê a sua Bíblia. Irmão, muitas vezes quando eu vou ver uma pregação, ou vou ouvir uma pregação, pronto, esse dia eu ouvi o pastor Luiz Hermínio pregando na Santa Ceia da genealogia. Eu falei, opa, também preguei sobre isso. Porque a mesma coisa que Deus falou no meu coração, Deus falou no meu coração. Quando eu vi aquele ali, Maria, eu falei, poxa, eu estou indo no caminho certo. Porque as coisas que Deus tem falado com ele também tem falado comigo. Vou trazer depois do mundo aqui o segredo da genealogia de Adão. A profecia acerca de Cristo desde Adão. Ou seja, presta atenção, não há nada mais gratificante, Júlio, que tu lê a palavra, que Deus falar ao teu coração. Quando chegar no culto, o pastor prega a mesma coisa. Você está no caminho certo. Já aconteceu com isso daqui, muitas vezes o teu líder, alguém falou alguma coisa, de repente no culto o pastor já prega a mesma coisa. Ou então eu prego melhor. Quantas vezes já aconteceu? Eu pregava aqui, de repente vinha o apóstolo Valdo, a mesma coisa. Vinha o apóstolo Marcos, o pastor Romildo, a mesma coisa. Que é a nossa
Bíblia tem que ser uma só. A direção de Deus vai ser uma só. Claro, muitas vezes vamos ter algumas ligações diferentes com alguns textos, alguns versículos, mas quem lê a Bíblia, Deus vai falar sobre a relação da mesma. Claro, muitas vezes ele vai tratar com quem algo diferente, amém? Ele vai usar algo diferente. Mas a Bíblia é uma só. Cristo é uma só. Não tem como você olhar para Jesus e ver um Cristo diferente do meu. Não tem como. Estava falando ontem para os homens. Para mim, esse negócio de sempre no colo de Deus estava totalmente errado. Eu falei, que chegar no colo de Deus? Eu sou homem. Mas é porque eu não cresci, meu pai. Já Júlio, quando eu faço Júlio, você está no colo de Deus, ele não sabe o que é. Porque Júlio entendeu, ele cresceu, ele sabe o que é um homem de um pai. Eu não soube o que era isso. Referente a ser criança, não sabia o que era estar no colo do meu pai. Então, para mim, eu não via Jesus, eu não via Deus dessa ótica, mas eu já conseguia ver. Só que o Deus que eu estou de frente dele é o mesmo. E é por isso que eu sempre falo: quem pregar a verdade, quem pregar a Bíblia, para onde você for, você vai conseguir ver. Presta atenção. Quando a igreja ela prega quando o pastor, qualquer pessoa, se o Deus sai da palavra e vocês continuam além da Bíblia, você vai ver, epa, o pastor sai da palavra. É isso que está acontecendo. Porque a Bíblia é o nosso manual, a Bíblia é o nosso filtro. Mas se você falar que agora algo é errado, se você não ler a Bíblia, como é que você vai saber? Ou seja, presta atenção, tem que ter raiva. Você glória a Deus mesmo. Agora 22, né? Quando alguém foi semeado entre espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação da vida e o engano das riquezas sufocam, tornando-a infrutífera. Ou seja, olha para cá, aquele que ouve a palavra, recebeu a palavra do coração, a palavra entrou, se converteu. Mas às vezes aconteceu algo, as coisas, sei lá, às vezes fica alguém desempregado, a pessoa se preocupa, meu Deus, e agora? Meu Deus, como é que eu vou pagar a conta? Meu Deus, o que é que faz na minha vida? Quando a palavra diz que aqueles que confiam no Senhor, que não se abalam, mas permanecem na força. A palavra diz em Salmos 48 a 49, jamais, nunca vi um justo sem resposta, e nem a sua descendência. Ou seja, não importa o que está faltando na tua casa, quem tem Jesus tem tudo. Antigamente a gente ia buscar em festa, em álcool, a felicidade. Hoje eu entendo quem é a fonte de toda a felicidade, quem me faz feliz, quem me satisfaz. O Senhor, amém? Então não deixe que as riquezas, não deixe que a preocupação torne a sua vida infrutífera. Olha para cá, não é errado ser próspero, não é errado querer ser rico. Porque se perguntar aqui, quem aqui quer ficar rico, eu não vou dizer que quer, gente. Mas vai ser errado quando a riqueza toma o lugar de Deus, quando o desejo de ficar rico está acima da vontade de Deus. Ele não. É por isso que o jovem rico voltou, deu passo para trás, porque Jesus conhecia o coração dele e sabia que ele podia praticar os mandamentos, mas ele não era uma terra boa, ele era uma terra que crescia entre os espíritos. Ele falou: Jesus, eu já pratico os mandamentos, eu não mato, eu não roubo. Imagina agora Jesus olhando para ele, como ele olha para a gente, com aquele olhar de amor, com aquele olhar que fala assim: ó, eu te conheço, ei, eu conheço teu coração, ei, nada que tu vem com máscara para mim, ei, eu sei que você é de verdade. E ele olha para aquele jovem rico e fala assim: ó, eu sei que você mais ama, e não é a mim. Talvez nessa manhã o Senhor esteja falando com alguém aqui: ei, eu sei que você mais ama, talvez não seja eu. E ele falou: você quer ser perfeito, então veja o que tu tem. Ei, naquele momento que ele falou assim: olha, sai da prisão dá o dinheiro, para de amar o dinheiro e vem amar somente a mim.
E a Bíblia diz que Cristo prometeu algo aos discípulos: aqui na terra tu vai ganhar 100 vezes mais. E por fim a vida eterna. Imagina se aquele jovem rico tivesse Jesus, tivesse dado toda a sua fortuna. O que é que ia chegar na mão dele para ele ajudar as pessoas? Como chegou na mão de Pedro, ele, quando Pedro recebia os donativos, recebia a oferta, ele entendia que não era para ele, que não era para o bolso dele, mas era para fazer a obra, era para ajudar, era para socorrer. Então não é errado ser rico, não é errado ter dinheiro, é errado querer ter e ficar para mim, querer ter e reter. Mas quando nós temos e damos, quando você tem em cima, quando você tem oferta, quando você tem ajuda a alguém, você está patrocinando o reino de Deus. Fica de pé, por favor, irmão. E finalmente, meu Deus do céu, olha o que fala no versículo 23. E finalmente, o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra, entende e dá uma colheita. Então, aqui, não somos a terra na beira do caminho, meu nome é. Não somos a terra que tem pedras. Amém, meu nome? O mundo não tem espaço, não tem vida na tua vida, meu nome? Não somos aquela terra que tem espinhos, ou seja, nada vai atrapalhar o nosso amor pelo Senhor, meu nome? Nada vai ficar entre você e Deus, meu nome, igreja? Somos a terra boa, e a Bíblia diz que finalmente a semente que era uma terra boa, era esperada se acontecesse isso. Eu nunca vi ele falar assim, ó, finalmente isso aconteceu, eu nunca vi. Jesus todo tempo sempre foi calmo, branco, mas nessa hora ele falou assim, ó, finalmente, até que enfim, houve alguém que recebeu a palavra, houve alguém que entendeu ela, e nessa palavra, se você entender, você tem que dar fruto, e não é um, não é dois, é 30, é 60, é 100. Quantas pessoas vai ganhando para Jesus? Chega nas 30, tem que dar fruto. Deus tem que ser pregado através das tuas atitudes.